Pandemia de sonhos apocalípticos. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Já faz muitos anos que a gente pastoreia e desde o começo do ministério, o Senhor, que é bom, que é um Pai maravilhoso, Ele nos entrega mais dons do que nós merecemos e entrega dons que nós nem pedimos, não é? E conquistas, capacitações, perfis ministeriais. Então, por exemplo, eu nunca pedi ao Senhor que me desse um ministério, uma igreja com tanto jovem. E a igreja que nós servimos, já dentro desses 20 anos, ela tem esse perfil de uma porcentagem bastante alta de jovens. Não é? É uma alegria porque a Bíblia diz: jovens vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Um outro perfil que nós nunca pedimos assim, um perfil ministerial e o Senhor nos deu, foi a questão de discernimento de sonhos, né? Todos os livros que nós escrevemos, separamos capítulos sobre discernimento de sonhos, e a cada ano que vai passando as pessoas procuram muito, pessoas de outro ministério. Eu separo ali depois da escola bíblica dominical, domingo, né? E uma, duas pessoas sempre estão ali nos procurando, fora as que procuram durante a semana, que buscam mais uma emergência no discernimento dos sonhos. E minha mãe também tem esse dom, eu creio que é um legado, e eu lido com esse dom que está dentro do escopo de discernimento de espíritos. Eu lido com muito temor, porque é algo muito sério, é a capacidade de você ler o Jornal do Amanhã, não é? Através do gabarito bíblico, não é? Não dá para discernir os sonhos aleatoriamente, você tem que olhar e ver os perfis que o Senhor deixou na palavra, olhar o perfil do José do Egito, que tinha esse dom, o perfil do Daniel, né, que era um profeta que teve esse dom, o perfil do pai de Jesus, José, pai de Jesus, e também os perfis apocalípticos que você vai aprender a decodificar. Mas ultimamente, para entrar mesmo no tema desse nosso vídeo, tem acontecido assim como que uma pandemia. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm sonhado com sonhos apocalípticos. Às vezes elas nem leram, nem têm um conhecimento profundo do capítulo 24 de Mateus, que é o Apocalipse dos Evangelhos. Elas não têm conhecimento profundo de Tessalonicenses, que é o Apocalipse do apóstolo Paulo. Elas não têm conhecimento do próprio Apocalipse, que é o Apocalipse de João. Elas não têm conhecimento profundo do Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel, não é? Ela não tem conhecimento do capítulo 14 de Zacarias, que é um capítulo extremamente apocalíptico, que aponta para o final dos tempos. Muitas dessas pessoas que têm sonhos frequentes, agora mais ainda, não é, sobre o Apocalipse, essas pessoas nem têm conhecimento de que as profecias do Antigo Testamento falam mais sobre a segunda vinda do que a primeira. Enfim, este final de semana, pessoas me procuraram compartilhando sonhos e visões. E eu quero falar para vocês aqui de um ponto de vista profético, para que nós possamos nos posicionar em temor. Quem puder tomar algumas providências práticas e operacionais, quem não puder tomar suas providências devocionais, espirituais, dobrar seu joelho, ler a palavra, pedir misericórdia ao Senhor. Então, uma das pessoas que tiveram dentro desse que eu estou chamando de pandemia de sonhos apocalípticos, ela teve um sonho, e ela veio compartilhar comigo, com um apocalipse zumbi, uma invasão de zumbis, pessoas correndo de todo lado. E eu já recomendo que você veja o nosso vídeo sobre apocalipse zumbi, é bem elucidativo e com referências no dicionário hebraico Strong, não é? Do que se fala lá da expressão megafat, que é uma expressão muito séria no hebraico, ali no livro de Zacarias, capítulo 14. Enfim, ela sonhou com a invasão de apocalipse zumbi, e depois ela falou que as pessoas estavam correndo de um lado para o outro e vinha um terremoto muito forte. E depois ela falou que no meio do terremoto a terra se abria e um porco grande emergia da terra e perseguia pessoas no campo, comiam, entrava na casa de uma pessoa, devorava um homem. E depois vinha uma digital influencer aí, né, que é uma socialite, né,
aí da rede social, e ela entrava no sonho como se nada tivesse acontecido, toda paramentada, toda arrumada e andando e tranquilamente enquanto as pessoas estavam correndo. E essa pessoa que é serva de Deus junto com seu esposo, ela estava dentro de um carro, de um automóvel, dirigindo, não é? Então, esse sonho, se você for parar para pensar, você consegue encaixar todos os perfis desse sonho em capítulo 24 de Mateus, que a gente tem falado tanto aqui no canal. Esse sonho também, ele vai trazer elementos da segunda vinda do Senhor, muito interessante. Quando a gente para discernir o Apocalipse zumbi, que nós já falamos aqui, que Jesus, quando pisar no Monte das Oliveiras, então, antes disso vai acontecer um juízo de Deus contra os inimigos de Israel. É por isso que as redes sociais, os streams, Netflix, têm tanto massificado o Apocalipse zumbi, mas não como um juízo de Deus, e sim como um teste científico, ou como algo que o homem pode provocar indiretamente, né? Então, existem vários segmentos, possibilidades do apocalipse zumbi acontecer, e uma delas é provocado pelo homem, outra tem inversão do campo magnético, outra tem situações de influência, de abdução, de extraterrestre, mas o que a palavra do Senhor aponta é um juízo de Deus contra os inimigos de Israel. Então, ela, sem ser uma exegeta do Apocalipse, ela falou exatamente a ordem certinha do que o Senhor Jesus narra no capítulo 24 de Mateus, e me chamou a atenção. Então ela fala do Apocalipse zumbi, a invasão de zumbis, do ataque, que quem tiver em um lugar não saia para o outro, e ela fala sobre isso. Ela fala sobre o terremoto, Jesus fala sobre o terremoto, e ela fala sobre a vinda do anticristo com engano, e aí nós fizemos esse alinhamento com a imersão do porco que sai da terra como uma das bestas que emerge da terra, porque em Apocalipse fala da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, no capítulo 13. Então, nós podemos perceber que ela traz assim, é uma irmã que conhece a palavra, mas não tem profundidade, ela traz, e quando nós começamos a discernir, foi impactante demais. Ela e o esposo dela, que esse aí tem um conhecimento mais largo, mais profundo, mas o sonho dela foi tão contundente que eu digo, você deve anotar, você deve anotar os detalhes, se você lembrar, volta depois para a gente orar e discernir. Aí ela compartilhou comigo isso no domingo pela manhã, quando foi no domingo à noite, um irmão recém-convertido, não é? Um irmão idôneo, recém-batizado, e chegou para mim, não é uma pessoa que fica fomentando sobre essas coisas, simplesmente ele chegou para mim impressionado. Ele disse assim, olha pastor, eu tive uma visão, eu estava acordado, mas eu tive uma visão tão contundente que eu preciso compartilhar contigo. Eu sonhei com uma montanha repleta de gatos, eles estavam mortos, mas eles estavam olhando, os seus olhos estavam vivos, não é? E eles estavam como que em uma posição de alarme, de ataque, não é? E ele disse que não conseguiu narrar tanto o detalhe da visão, como o impacto, o emocional dele foi assim, abalado pela visão que ele teve, não é? Isso acumulando de outras visões e sonhos que pessoas já vem trazendo muito forte, não é? Um outro irmão teve um sonho tremendo, na verdade foi uma visão que ele teve também. Nós estávamos na torre de oração, ele compartilhou comigo que havia um alvoroço na terra e tinha um homem que tinha um perfil de bode, mas ele tinha uma capa, e atrás da capa tinha uma insígnia de um dragão, não é? Por que eu estou compartilhando tudo isso com você? Porque a igreja do Senhor, o corpo de Cristo é um só. E no inconsciente coletivo da igreja, nós podemos estar em muitos lugares, pessoas em outros países, pessoas em Minas, pessoas em interior da Bahia, em tantos lugares, mas existe esse mover de Deus, existe essa agenda do Senhor que Ele vai fazendo convergir, porque lá em Joel 2,28 diz que nos últimos dias velhos e jovens teriam sonhos e visões. Então o Espírito do Senhor ia descendo e manifestando a glória dele sobre toda a carne. Então o que representa essa montanha
não é? Essa montanha que se manifesta, que vem à tona, não é? E exatamente o perfil do apocalipse zumbi, gatos mortos, mas estão vivos ao mesmo tempo, né? E lá no 14 de Zacarias vai dizer exatamente que os animais também fazem parte dessa invasão do apocalipse zumbi, os animais tanto domésticos como as bestas da terra. Então, estou passando para fazer esse vídeo, espero que você esteja se sentindo alinhado. Com certeza você já teve algum sonho, alguma visão. Deixe seu comentário e deixe aí o que é que você acha e ative o sino, compartilhe e deixe seu joinha aí para fortalecer o canal e para dar relevância ao vídeo e que a gente continue orando para que o Senhor cumpra a sua agenda, a agenda do Apocalipse, e quem vê com antecedência sai na frente como igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes compartilhar, falar, avisar aos seus servos. Eu e você, a igreja do Senhor, os profetas. Shalom, Jesus te abençoe.